Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais um vlog de leitura. De hoje é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Aqui no perfil já tem dos outros livros da série, a maioria deles no ano passado, em que eu também fiz o projeto de Harry Potter no mês de julho. Então, caso vocês queiram saber minhas opiniões sobre os outros livros, já tem por aqui. Hoje então vou começar esse 6º volume da série. Ele ainda tá com as marcações antigas, então eu vou refazer novas. Vou colocar essa cartela de post-it que eu tô utilizando para fazer as novas marcações nos livros desse box, que, como vocês devem imaginar, ou vocês já viram aqui no canal, é o box que forma o castelo de Hogwarts. A capa desse volume é muito bonita. Aliás, como todas as capas desse box, eu gosto bastante. Então eu vou começar a minha leitura. O livro tem quase 500 páginas, 470 por aí. Vou fazer as novas marcações e ao longo da leitura, como sempre, eu vou comentando com vocês os acontecimentos, minhas opiniões e também falando cenas que eu gosto mais de reler nesse volume em específico. Lembrando que esse ano também eu gravei uma maratona de leitura em que eu li por 10 horas. Eu li os 2 primeiros livros inteiros e um pedaço do terceiro nessa maratona. Eu vou deixar aí para vocês assistirem tanto nos cards quanto na descrição, que aí vocês também vão ver a minha leitura desse ano dos 3 primeiros livros. Olá pessoal, vim conversar com vocês sobre o que aconteceu no meu primeiro dia de leitura. Então, como eu conversei com vocês, ontem eu comecei o Enigma do Príncipe e eu fui até a página 115, mais ou menos, aqui no capítulo 8. Então eu vou conversar com vocês o que aconteceu. A primeira parte, então, é um capítulo sobre os ministros, tanto o ministro da magia quanto o ministro que eles chamam dos trouxas, né? Então, tem uma parte aqui em que ele fala sobre como o Fudge aparecia de vez em quando lá para trazer notícias ruins e que ele sempre ficava nervoso quando alguma coisa demonstrava que o Fudge estava para chegar. E aí acontece que ele chega no gabinete do primeiro-ministro trouxa e conta que ele não é mais o ministro da magia, que por causa da volta do Voldemort e dos Comensais da Morte terem fugido e tudo mais, todo mundo quis tirar ele do seu posto e aí ele foi tirado de ministro da magia. Agora ele é assistente, alguma coisa assim, do novo ministro, que é o Rufo. Aqui tá o nome dele. Então, ele é o novo ministro da magia. Já no segundo capítulo tem uma parte mais interessante ainda, que a Narcisa, mãe do Malfoy, e a irmã dela, a Bellatrix, vão até a casa do Snape para fazer um pedido para ele. A Bellatrix, no caso, tá bem arisca sobre isso, porque é um segredo que ela não poderia contar, mas a Narcisa, para proteger o filho dela, vai atrás do Snape pedir ajuda. E aí a gente descobre que o Draco tem uma grande tarefa pela frente, que o próprio Voldemort deu a ele, mas que a mãe dele tá com medo dele não conseguir cumprir ou conseguir, e em ambos os casos ter muitas consequências ruins sobre isso. Então, no fim desse capítulo, o Snape faz um juramento muito importante dizendo que vai terminar o que for que o Draco tenha a fazer para proteger ele. Então ele faz um juramento à mãe do Draco e aí ele acaba selando esse futuro para ele. Depois disso, a coisa mais interessante que acontece é a chegada do Dumbledore na casa dos Dursley para pegar o Harry. Ele sabe que agora ele tem que ir até essa casa para continuar protegido com a magia que o Dumbledore colocou nele, graças à morte da sua mãe, pelo amor que sentia pelo filho. Então ele passou um tempo lá, mas o Dumbledore disse que ele poderia ir para a toca depois e que ele que iria buscar o Harry. Então ele vai até lá, conversa com os tios dele, pega o Harry e vai para uma missão que ele diz que precisava da ajuda dele, mesmo que não explique exatamente o que é. No caso, essa missão é justamente pegar um novo professor para Hogwarts, que o Harry pensa que é para defesa contra as artes das trevas, que é o Slughorn, que eu estava muito ansiosa para ver.
Tem uma cena que eu gosto muito, que é quando eles chegam na casa que ele tá instalado, em que ele finge ser uma poltrona. Eu sempre acho essa cena muito engraçada, então eu adorei reler. E lá eles conseguem convencer ele a virar um novo professor de Hogwarts. Nesse momento, o Dumbledore fala pro Harry que vai dar aulas particulares para ele durante aquele ano, e depois ele já leva o Harry pra toca, onde ele passa algum tempo lá, depois recebe os resultados dos nomes dele e também vai até o Beco Diagonal comprar os materiais para esse novo ano de estudos. E lá eles vão na loja Genialidades Weasley, que também era uma coisa que eu tava super ansiosa para ver. Eu gosto muito das descrições da loja dos gêmeos, das coisas que eles têm para vender lá. Nessa hora também a Gina compra o mini puff dela, que é o Arnaldo, então também é uma parte bem memorável. E aí depois disso já meio que pula pra parte do Harry e dos outros indo para o trem de Hogwarts, chegar na escola pro novo ano. Foi nessa parte que eu parei, quando o Harry coloca a capa da invisibilidade e fica no compartimento que tá o Draco e os amigos dele pra ver se ele descobre alguma coisa, porque ele viu o Draco fazendo algumas coisas bem suspeitas e acha que ele pode ser um novo Comensal da Morte que tá no lugar do pai, que foi preso no final do último livro. Então ele tá fazendo de tudo pra tentar descobrir se isso é verdade mesmo. Só que lá o Draco acaba descobrindo que ele tá lá escondido e enfeitiça ele pra ele ficar embaixo da capa da invisibilidade e não consegue se mexer. Então foi nessa parte que eu parei. Hoje vai ser o meu segundo dia de leitura e eu vou continuar aqui da página 115. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Eu não sei se eu vou falar de todos os dias, como eu faço normalmente, porque o vídeo já tá ficando grande. Como vocês sabem, eu gosto muito de compartilhar com vocês sobre Harry Potter. Então talvez eu leia mais uns 2 dias e depois eu volte a conversar com vocês. Mas isso foi o que aconteceu no primeiro dia. Vou continuar daqui e eu volto a conversar com vocês em breve. Bom, pessoal, a última vez que eu conversei com vocês eu tinha terminado o meu primeiro dia de leitura e eu comentei que eu não voltaria a falar sobre o segundo e sim só mais pra frente no terceiro. Então hoje eu vou falar pra vocês o que aconteceu no meu segundo dia de leitura e hoje que foi o terceiro dia. Então no meu primeiro dia eu parei de conversar com vocês aqui na página 115. E agora eu vou conversar com vocês até a página 340, que é onde eu consegui alcançar hoje. Bom, então eu tinha parado na hora em que os personagens estavam no Expresso de Hogwarts para chegar na escola e o Harry se enrolou na capa da invisibilidade para poder escutar o que o Draco estava falando com os amigos dele. Nesse momento, então, o Draco descobre sobre isso, lança um feitiço no Harry que deixa ele com o corpo preso e cobre ele com a capa da invisibilidade para ele voltar para casa e não poder estudar naquele ano, como uma vingança, entre aspas. Mas aí a Tonks acaba encontrando ele por lá e consegue levar ele até a escola. Então, depois dele ter passado por esse momento difícil, tem a apresentação do novo ano pelo diretor da escola e a apresentação também do novo professor, que é o professor Slughorn, que foi o que o Harry tentou convencer a ir para a escola. Só que diferente do que ele pensava que ele ia ensinar arte, defesa contra as artes das trevas, ele foi para ensinar poções. Então finalmente o Snape conseguiu o posto que ele queria na escola de professor, da matéria favorita dele. Então todo mundo fica muito surpreso por ele ter conseguido. E aí uma informação importante que eu gostaria de falar aqui que aconteceu nesse período é que o Harry descobriu que os professores não conseguem ficar muito tempo nessa posição na escola, porque o Voldemort foi na escola 1 ano tentar ser professor dessa matéria e o Dumbledore não permitiu. Então, depois que isso aconteceu, que os professores daquela matéria não conseguem ficar por mais de 1 ano. É uma informação bem interessante, como se ele tivesse amaldiçoado o cargo. Então, eu gostaria de deixar essa informação extra aqui para vocês no meio dessa cena. Então, por causa disso, do professor ter mudado, aquelas regras que tinha anteriormente de quem não passasse nos nomes não poderia fazer aquela matéria em
certo nível, o Harry não tinha passado com as regras do Snape, mas como mudou o professor, ele pôde continuar fazendo poções e ganhou um livro emprestado, já que ele não tinha comprado os materiais para cursar aquela matéria. Com isso, ele ganha aquele livro de estudos avançados no preparo de poções do Príncipe Mestiço, e aí ele já começa a utilizar as dicas que tem por lá. Ele não sabe quem é o Príncipe Mestiço nesse momento, ele ainda não descobriu quem é, ele nutre uma esperança de ser o pai dele ou algum dos marotos, mas depois ele conversa com o Lupin e descobre que não é nenhum deles. Mas ainda assim ele continua utilizando das dicas que tem por lá, inclusive dos feitiços que o Príncipe Mestiço inventou, mesmo que a Hermione fale que isso não é uma boa ideia e até fique com dor de cotovelo por ele estar sendo o melhor aluno nessa matéria de poções. Nessas aulas, com esse novo livro, o Harry consegue passar em um teste rápido e consegue uma dose da Felix Felicis, que é aquela sorte líquida. E essa é uma parte bem interessante, porque essa parte acontece aqui nesse início do livro, e aí quando a gente está caminhando para o final dele, acontece aquelas cenas interessantes quando ele toma a poção, mas eu ainda não cheguei nessa parte, estou bem ansiosa. Inclusive é já no próximo capítulo que eu vou ler, no próximo dia de leitura, que vai ser o meu quarto, mas ainda não cheguei nessa parte. E aí, essas são as partes mais interessantes que aconteceram no livro nesse período, que eu gostaria de conversar com vocês. Mas ainda tem outras informações interessantes daqui, como por exemplo, o Harry é o novo capitão do time de quadribol, ele faz até um teste para ver quem vai ser o novo time, já que vários dos personagens que faziam parte do time de quadribol da Grifinória estão terminando a escola, então ele precisou fazer novos testes. O Rony continua de goleiro, mas porque a Hermione ajudou ele também, então é uma cena interessante. Uma das personagens que eram do time e conseguiu fazer parte nesse novo ano passou por um momento difícil de uma maldição. Ela recebeu um colar e estava junto com uma amiga, e quando ela tocou no colar, ela meio que foi enfeitiçada e ela tá no hospital, então ela não pôde fazer parte do time mesmo tendo ganhado o seu posto de modo justo. Mas aí o Harry teve que pegar outra pessoa para ficar no lugar dela por causa disso. Ela passa boa parte do livro no hospital. Isso também é relacionado a uma suspeita que o Harry tem de que o Draco tá envolvido com a arte das trevas, como eu conversei com vocês, eu acho, no primeiro take. E aí ele pensa que pode ter relação do colar com aquela cena em que o Draco vai em uma loja de artigos de arte das trevas e fala com o dono para guardar alguma coisa ou enviar alguma coisa para ele. Então, boa parte do livro também o Harry tá sempre atrás do Draco com a capa da invisibilidade para ver alguma coisa suspeita que ele pode fazer. E em um desses momentos que ele tá atrás do Draco, ele consegue descobrir, acho que pelo Hagrid, que o Dumbledore e o Snape discutiram, e o Dumbledore diz que por causa do voto que o Snape fez, ele vai ser obrigado a dar cabo de alguma missão. E o Harry não sabe exatamente qual é, a gente também só vai saber no final do livro, mas eu já sei do que se trata, e é uma parte interessante que eu não me lembrava muito bem, porque às vezes eu me perguntava se o Dumbledore sabia ou não o final que ele ia ter, mas por causa dessa cena agora eu sei que ele sabia de tudo. Eu admiro muito o Dumbledore por ele aceitar todos esses acontecimentos por um bem maior. Então eu admiro ele muito por isso, porque se fosse qualquer outra pessoa não aceitaria isso que acontece. Muitas pessoas julgam ele e falam que criou o Harry como um porco pro abate, vocês já devem ter visto sobre isso. Mas ainda assim eu admiro muito as ações do Dumbledore, porque ele sempre visou o bem maior, não queria nada de ruim acontecesse com o Harry, mas ele arcou com as responsabilidades de tudo, e nesse livro ele até pede desculpas pro Harry. No livro anterior também ele fala pro Harry que errou e que deveria ter contado tudo pro Harry desde o começo, mas ele não fez isso por medo de envolver o Harry em alguma coisa desnecessária naquele momento. Então, apesar dos julgamentos do Dumbledore
aí pelos fãs, eu ainda acho que todas essas ações dele são justificadas. Mas saindo um pouco das minhas opiniões e falando sobre os acontecimentos, então, além dessas informações que eu passei pra vocês, ainda tem que o Harry tá se apaixonando pela Gina nesse livro, a Aragog está doente, também tem as reuniões do Clube do Slug, que é alguns alunos favoritos do Slughorn, que ele faz um clube de vez em quando, e eles fazem refeições juntos, conversam e tudo mais. O Harry não gosta de participar delas, mas em algumas ele participa por causa de um pedido do Dumbledore, então também é uma parte interessante. Também tem cenas engraçadas em que o Ron e a Lila ficam juntos e ela chama ele de Won-Won. Eu acho essa parte sempre muito engraçada. E também tem aquela parte em que a Romilda Vane envia alguns bombons com poção do amor pro Harry e o Ron que come, então também é uma cena engraçada. As aulas de aparatação, que também acontecem nesse livro, em que o Ron tem mais dificuldade do que os outros, o Harry não tem a oportunidade de fazer tanto quanto os outros porque ele ainda é menor de idade. E o Dobby e o monstro que estão numa missão juntos pelo Harry para vigiar o Draco, então é uma parte interessante também que eu gostaria de compartilhar brevemente com vocês. E aí, falando a parte que eu tava mais ansiosa e a que mais me agrada nesse livro, que é as aulas especiais do Harry com o Dumbledore, em que eles vão descobrindo aos poucos sobre o passado do Voldemort. Eu até marquei aqui de uma maneira diferente para as informações que eu consegui com essas aulas especiais, em que eles viajam pelo passado, pela penseira, pelas memórias de outras pessoas que o Dumbledore conseguiu capturar. Então, essas são as partes mais interessantes e mais motivadoras do livro. Eu gosto muito de todas essas cenas. E aí a gente vai descobrindo aos poucos sobre as Horcruxes, como o Voldemort soube sobre elas, que foi o Slughorn que contou pra ele. Então, mais pra frente, essa memória o Harry vai conseguir pegar quando ele tomar Félix Felicis, mas isso, como eu disse pra vocês, é só no próximo dia de leitura. Também tem como ele conseguiu captar cada Horcrux, e como quando ele era criança, ele já tinha uma mania de pegar as coisas dos outros, e isso pode ter ajudado ele nesse interesse de dividir a alma dele. Como isso funciona, como aquela cena, por exemplo, em que eu disse pra vocês que o Voldemort se voluntariou para ser professor de defesa contra as artes das trevas e o Dumbledore não deixou. Tudo isso são nessas memórias da penseira, que são as partes, como eu disse pra vocês, mais interessantes desse livro. E aí, só para finalizar com vocês esse terceiro dia de leitura, eu gostaria de mostrar as marcações diferentes que eu falei para vocês. Aqui, por exemplo, eu circulei o Anel de Pedra Negra, que é uma das Horcruxes, como de quem ela era no início, que eram algumas pessoas relacionadas à família do Voldemort, especificamente da mãe dele. Aqui também o medalhão, quando ele foi vendido pela mãe do Voldemort, sem saber exatamente o preço dele, porque ela estava passando necessidade, então ela precisou se desfazer dele para sobreviver. E essa última parte aqui que eu fiz uma marcação de acontecimento, que é a explicação de alguns momentos anteriores, de como tudo aconteceu, do primeiro capítulo de O Cálice de Fogo, em que alguns membros da família do Voldemort morreram. A casa foi encontrada com eles todos mortos e ninguém sabia o que tinha acontecido, e até culparam um jardineiro que trabalhava por lá. E aí aqui tem uma explicação de como tudo aconteceu, que eu achei muito interessante e marquei, que foi o próprio Tom Riddle que matou todos eles. Então, como eu disse pra vocês, esse foi o meu terceiro dia de leitura. Já conversei com vocês sobre todas essas marcações e o vídeo tá ficando bem grande. Mas agora provavelmente só vou ter mais um dia de leitura, mas hoje é sexta-feira, então provavelmente eu só vou terminar na segunda mesmo. E aí eu mostro pra vocês o que aconteceu nesse final, inclusive as cenas que eu tô mais ansiosa, que são as da Félix Felicis. Bom, pessoal, terminada minha leitura de Enigma do Príncipe, eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nas últimas páginas.
Eu terminei então o livro ontem, só que ontem eu fiquei sem energia quase que o dia inteiro. Então, durante o meu sprint da tarde eu li no livro físico e no da noite, já que não tinha claridade, eu li no Kindle, que eu tinha também a versão do Kindle Unlimited que estava já aqui baixado no meu Kindle. Então eu finalizei a leitura aqui. Agora eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu nas páginas finais. Como eu disse para vocês, o próximo dia de leitura já tinha logo no início um capítulo que eu estava muito ansiosa para ler, que é quando o Harry finalmente toma um pouco da Felix Felicis dele, e aí ele vai... a primeira coisa que vem na cabeça dele para ele fazer é justamente ir no enterro da Aragog que morreu. Então, no caminho, ele encontra o professor Slughorn, que ele tinha que tirar aquela informação, e ali ele já acha uma oportunidade de ficar mais próximo do professor antes de fazer essa pergunta que ele já não queria responder há algum tempo. Passa então o enterro, o Hagrid e o Slughorn bebem na casa do Hagrid durante um tempo, e depois, quando Hagrid cai no sono, o Harry resolve investir na pergunta então que ele queria fazer, e depois de um tempo ele consegue tirar a memória do professor. O professor guarda num potinho, e aí ele já vai atrás do Dumbledore para eles verem aquela lembrança juntos. Na lembrança, finalmente eles descobrem exatamente o que são as Horcruxes e como isso pode ter influenciado o Voldemort a ser quem ele é nesse momento. Eu até marquei aqui, como eu disse pra vocês, eu tava fazendo algumas marcações diferentes nesses momentos em que tinha cenas com a penseira, com a memória das pessoas. Então eu marquei ali em cima, que é a explicação de como as Horcruxes funcionam e toda a influência que isso teve na divisão da alma do Voldemort. Depois dessas cenas interessantes, tem algumas cenas que eu só gostaria de comentar por cima com vocês, que é o fato do Harry ter visto o Draco chorando e conversando com a Murta no banheiro. Tem uma briga ali com feitiços com o Draco e usa um dos feitiços que ele viu no livro do Príncipe Mestiço, que ele descobre ser um feitiço semelhante aos feitiços das trevas que criam muitos problemas. Depois disso, a cena interessante é que a Grifinória vence uma partida de quadribol, mesmo sem o Harry jogando porque ele estava numa detenção. E aí na volta ele fica com a Gina finalmente, depois de tanto tempo, pensando se seria ético ou não por ser a irmã mais nova do melhor amigo dele. Depois disso vem uma das cenas mais interessantes do livro e que eu tava ansiosa pra ler também, que é quando o Dumbledore fala pro Harry que achou outra Horcrux e convida ele pra buscar ela junto com o Dumbledore. Então eles vão parar numa caverna, e uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é essa ilustração aqui no início do capítulo. Eu achei ela muito bonita, é semelhante à da capa do livro. Mas enfim, eles vão nessa caverna. É uma caverna significativa pro antigo Tom Riddle, porque ele aterrorizou duas crianças lá e foi um momento de alegria para ele, por mais estranho que isso seja. Então ele esconde uma das Horcruxes lá. O Harry e o Dumbledore chegam lá, veem que a Horcrux está no meio de um lago. Eles chegam até lá com a magia do Dumbledore, que e mais uma vez mostra pra gente o quanto ele é poderoso, o quanto ele é sábio. Eles chegam até lá, percebem que o lago está infestado de inferes, que são pessoas mortas que o Voldemort usa como seu exército. Eles conseguem pegar a Horcrux, mas a um preço muito grande, porque o Dumbledore tem que tomar uma água onde estava a Horcrux, no fundo de uma bacia cheia de água. Ele tem que tomar essa água, que na verdade é como se fosse um veneno, em que ele implora para parar e o Harry tem que continuar porque foi um pedido e uma ordem do Dumbledore. Depois disso, o Dumbledore fica extremamente fraco, mas ainda assim eles são atacados por aqueles inferes no fundo do lago. O Dumbledore faz de tudo para afastar eles e eles conseguem sair de lá. E aí eles vão e aparatam para o Hogwarts de novo, já que o Dumbledore está fraco, e o Harry acaba aparatando com eles dois. Quando eles chegam lá na escola, então, tem uma marca negra justamente em cima de Hogwarts. Aqui tá outra imagem que eu gostei também.
E aí é que começa a acontecer a sequência de tragédias. Eles vão até a torre de astronomia, que é justamente onde a marca está com maior força, e chegando lá, o Dumbledore diz pro Harry vestir a sua capa da invisibilidade. O Draco chega e o Dumbledore, já sabendo de tudo o que poderia acontecer ali, ele lança um feitiço no Harry que ele fica novamente preso, com o corpo preso embaixo da capa da invisibilidade, então ninguém consegue ver ele e ele também não consegue fazer nada. O Dumbledore tem uma conversa até que longa com o Draco, onde a gente descobre aquela tal missão que a mãe dele estava tentando impedir que ele fizesse, que é justamente matar o Dumbledore. O Dumbledore fala pra ele que ainda dá tempo dele ir pro lado do bem, que ele não precisa fazer aquilo, que ele vê o medo nos olhos do Draco e que ele percebeu que em várias oportunidades durante o ano o Draco tentou matar ele, mas sem sucesso, e justamente por não querer fazer isso. Então aqui o Dumbledore ainda mostra uma piedade enorme com o Draco, mas mesmo que o Draco não queira fazer isso, o Snape acaba tomando cabo da missão. Como eu disse pra vocês no início do livro, ele faz aquele voto perpétuo com a mãe do Draco, prometendo que se o Draco não fizesse aquela missão, ele mesmo faria. Então é isso que acontece nesse final e é um momento bem triste. Ainda mais porque o Harry tá lá preso embaixo da capa da invisibilidade, vendo tudo e não podendo fazer nada. Depois disso tem várias batalhas aqui, porque além o Draco deu um jeito de vários Comensais da Morte conseguirem entrar no castelo. Então tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos personagens lutando. Inclusive o Harry, antes de ir nessa missão de pegar o Crux com o Dumbledore, deu a Félix Felicis dele e disse para distribuir entre o Ron, a Hermione e a Gina, porque ele já estava sentindo que alguma coisa ia acontecer com o Dumbledore fora do castelo. E a ordem dele é muito forte, então ele fora do castelo, o castelo poderia estar vulnerável. Então ele faz isso e isso é que salva os amigos dele, por conta de todas essas brigas que tiveram. No meio disso, além da grande tragédia da morte do Dumbledore, o Guy, irmão do Ron, também é atacado por um lobo. Só que no caso é um lobo que não estava transformado e não estava na lua cheia. Então, enquanto ele não acorda, as pessoas não sabem exatamente quais vão ser as consequências desse ataque. Mas ele está todo mutilado por causa disso e todo mundo está muito preocupado com ele. E ainda assim a Fleur fala que vai casar com ele, que ama ele de qualquer modo. E a senhora Weasley, que não gostava tanto dela, acaba gostando dela aí nesse momento e apoia mais o casamento deles. Nesse momento também a gente descobre que o tempo todo que a Tonks apareceu aqui no livro, que ela parecia estar abatida e a magia dela parecia estar mais fraca, era porque ela estava apaixonada pelo professor Lupin e ele não estava querendo aceitar o namoro dela, o amor dela. Essa é uma coisa que eu já lembrava e também que foi apresentada pra gente em Histórias de Hogwarts. São alguns livros à parte desses livros principais da série em que fala sobre várias coisas. Eu até gravei vlogs pra vocês no ano passado durante o projeto de Harry Potter. Então eu vou deixar pra vocês aí também, caso vocês queiram ver. E então o livro acaba nessa pegada triste com a morte do Dumbledore, o enterro dele. O Harry sabendo que ele vai ter que continuar a procurar as Horcruxes e acabar com elas. Mas antes dele começar essa grande missão, no próximo livro ainda tem o casamento da Fleur e do Guy. Então também é uma coisa interessante para se ver no início do próximo livro. Mas o que eu tô mais ansiosa é pra reler toda a trajetória do Harry pegando as Horcruxes e também descobrindo sobre as Relíquias da Morte. Então provavelmente eu também vou gravar um vlog de leitura pra vocês de Relíquias da Morte. Mas esse foi o meu vlog de Enigma do Príncipe. Ficou um vlog bem comprido e cheio de comentários e opiniões. Assim ficaram as novas marcações que eu disse pra vocês que eu faria. Foram bastante e eu gostei muito do resultado. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos. E até breve!